Eu, como homem negro, é muito difícil, se calhar, explicar a alguém não negro o que é essa experiência de ser negro. Portanto, é uma coisa que eu tenho sempre presente. E como é que tu poderias explicar de forma simples o que é ser negro em Lisboa? Eu só penso em mim como homem negro quando eu estou exposto ao olhar de quem me vê como negro. É isso, exato, fora da tua bolha. Sim, eu vejo-me como homem, simplesmente isso. Mas eu tenho sempre presente que quando eu me desloco, não é? Provavelmente quando eu ando pelo Campo de Ourique, não é? As pessoas não olham para mim só como uma pessoa, não é? Olham para mim como provavelmente um homem negro e alto. O que é que ele fará aqui? Não é? Portanto, levantam algumas questões, não é? Cuidado. também, se não estiverem familiarizados comigo, também devem pensar assim. Portanto, isso faz parte. Mas também faz parte da natureza humana, sem querer aligeirar as coisas, não é? Mas eu tenho essa consciência. E ser negro é carregar esse manto pesado do teu corpo e da tua cor. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Hoje na rio, na água bem, hoje na rocha, na água bem. Come bebe, passa, sabe, cima que manhã que tem. Hoje na gueto, cidade bem, hoje na street, no roots bem. Come bebe, passa, sabe, aproveita hoje para uma manhã que tem. O meu convidado é um contador de histórias, de vidas e identidades africanas que demasiadas vezes são ignoradas, mal faladas ou apagadas do retrato, do texto, da imagem pública, na TV, nas rádios ou nos jornais. Herbert Smith, fotógrafo e agitador cultural, há uns anos que quer reescrever e retratar a memória africana em Lisboa, demasiado arrumada no gueto, na marginalidade, na sombra. Porque a cultura negra tem muito para contar, trocar e ensinar a gentes de todas as cores e origens. E Herberto, junto com tantos outros, tomou para si essa missão. Quer empoderar os lisboetas africanos para que passem a ser vistos com mais dignidade, respeito e admiração. Já é tempo de assumirmos e usufruirmos desta Lisboa e deste país misturado e multicultural. Por falar nisso, Herberto tem um apelido very British, mas nasceu na Guiné-Bissau e cresceu na capital de São Tomé. O nome remonta ao tempo em que os ingleses foram trabalhar na estação do cabo submarino de São Tomé e Príncipe, entre o final do século XIX e início do século XX, para onde levaram técnicos africanos. Entre eles ia da Serra Leoa o Sr. Benjamin Smith, serralheiro mecânico, o seu bisavô, um passado que se orgulha sempre. Aos 18 anos veio para Portugal acompanhar o pai que precisava de cuidados médicos. Passou pela faculdade, experimentou o teatro, foi barman no Frágil e nas noites longas do Bairro Alto acaba por ser seduzido para a moda, tornando-se um dos manequins da estilista Fátima Lopes. Nesse caminho descobre a fotografia, que é hoje a sua profissão, e a maneira que encontrou para mudar o mundo e as consciências. Todos podemos fazê-lo, ajudar a que amanhã seja sempre um lugar melhor do que ontem. Herberto é um lisboeta, pai da Brigitte e do Francisco, a residir em Campo de Ourique, o bairro familiar onde faz tanta coisa a pé. Mas nunca teve dúvidas da sua identidade, das suas raízes africanas ou de como os outros o veem, por vezes com lentes deformadas. Porque o racismo é um manto pesado, feito de tantas camadas, que demora a despir da sociedade.
Entre as tantas coisas que faz, Herberto tem fotografado jovens dos bairros periféricos de Lisboa, como no bairro 6 de Maio, na Amadora, e é o autor dos retratos do audioblog Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa, um espaço de expressão cultural contemporânea feito por afrodescendentes, artistas, menos artistas, pessoas comuns e menos comuns, todas com algo extraordinário, entenda-se. Falam sobre a negritude, o racismo e identidade, revelando facetas da consciência negra emergente em Portugal. Aconselho a todos uma visita a este audioblog. É no estúdio de Herberto onde começa agora esta conversa. Olá, Herberto. Olá, muito obrigado. Obrigado eu. Foi através da fotografia, pelo que sei, que começaste a notar que muitos jovens africanos, negros, não estavam representados nos mídia, que estavam apagados do retrato, não é? Sim, é verdade. Porque eu, durante um período, quando vim cá para Portugal, eu também vivi em zonas mais periféricas, mas na altura não tinha consciência do que isso representava, não é? Depois de eu ter saído de Lisboa, estive a viver em Águeda durante 5 anos. E quando... uma zona pequena, do norte do país? Sim, sim. Vivia num lugar, numa vila, e... Aí sentiste racismo? Não sei se... Eu acho que fui bem recebido. Houve situações profissionais a partir que eu acho que as pessoas se calhar lidavam comigo com alguma reserva. Não sei se será pelo causa da cor ou por não me conhecerem. Mas há situações pontuais, mas que eu não dou muita importância. Um forasteiro bem recebido em Águeda. Exatamente isso. E na altura, eu quando voltei a Lisboa, percebi-me que havia muita gente que eu não conhecia, principalmente pessoas mais novas, jovens negros. Na altura em que eu me movimentava por Lisboa e pelo epicentro da moda e da noite, eu não conhecia essas pessoas. E quando... Falas de cultura, artistas, pessoas que achavas interessantes, mas que desconhecias? Não, falo de pessoas comuns, falo de jovens comuns. E na altura provavelmente não frequentavam esses espaços, não é? E comecei-me a perceber que eu não via essas pessoas, enquanto vivia em Águeda, não via essas pessoas representadas nos mídias, não é? Eu também já fui... Na altura em que era fotógrafo de moda, ou que fazia algumas aparições na televisão, essas pessoas não estavam lá representadas. E provavelmente o facto de eu ter estado ausente e ter estado numa comunidade onde não havia muita presença de pessoas negras ou de pessoas africanas... Notaste mais. Notei mais, exato. E senti curiosidade de conhecer essas pessoas. E comecei a abordá-las, e comecei a falar, e descobrir as histórias, fotografá-las, a tornar-me amigo no Facebook e a criar laços, não é? E a começar a acompanhá-las. A documentar. A documentar, exato. A fotografia é um poder? Tem esse poder? Para mim tem. Para mim a fotografia vai além do simples clique. Para mim a fotografia é uma forma de eu me relacionar também com as pessoas e de quebrar algumas barreiras, não é? Não é a primeira abordagem começa muitas vezes por uma abordagem estética. Não conheço as pessoas, começa pela aparência, pelo traço, não é? E vou falando. E quando começo também, a tendência é tentar quebrar o meu próprio preconceito, não é? Porque eu quando vejo as pessoas, tenho a tendência de imaginar o que é que elas farão. Quem elas são, não é? Quem elas são. E abro espaço para descobrir, não é? E para me surpreender. Começaste a registar histórias, rostos, pessoas de bairros periféricos, africanas. Que histórias é que te surpreenderam, que te cativaram, que te recordas desses tempos em que começaste a desbravar bairros, a descobrir pessoas? Que dramas é que te confrontaste? Drama do que é ser jovem, negro, sem documentação, vítima de violência policial, sem emprego. Há muito disso. Há muito mais do que se pensa. Das primeiras experiências foi no festival, no Out Jazz. E houve uma altura quando eu voltei da Águeda, vi muitos jovens que eu não conhecia. E estavam em grupo. E eu achei interessante, vou tentar fotografar essas pessoas e vou falar e perceber o que é que elas fazem. E esses jovens eram como? Dava para perceber que eram de zonas que não eram do centro, porque eu conheço muita gente, dava para deduzir porque apresentam-se de uma determinada maneira, há determinados códigos de comportamento e de apresentação, portanto eu consigo identificar, não é?
Então aproximei-me e disse que sou fotógrafo, que não os conhecia, gostava de fazer o retrato, que achava interessante. Expliquei qual era a minha intenção. E eles foram super acessíveis e deixaram-se fotografar, não é? Mas depois há essa parte que também é interessante, não é? Porque antes de conhecer, eles apresentam-se de uma maneira, não é? Eu faço as fotografias e depois fico com os contactos, depois envio as imagens pelo Facebook e vejo que as pessoas também muitas vezes manipulam a sua própria imagem, a forma como elas se apresentam. E então, o que é que estava manipulado? Por exemplo, um dos casos, né, que era alguém que eu presumi que fosse o líder do grupo, apresentou-se como um estereótipo de mais ligado à cultura hip-hop, né? Com ar de durão. Ali o chefe do gangue. Exato, e com alguns clichês, mas depois acabei por... Isso não te criou algum receio no início? Seres mal recebido? Mas isso faz parte. Eu acho que quando se corre grandes riscos, se as coisas funcionam, também pode haver grandes oportunidades e o resultado também pode ser muito mais compensador, não é? E geralmente, quando me aproximo do grupo, quando são pessoas que estão em grupo, eu tento abordar quem eu sinta que é o líder, geralmente é o que tem mais ar de durão, portanto eu preciso ter acesso. Aproximas-te sempre dos durões primeiro. Exato, e depois alargo o contacto. Bora fazer um pop-up e fofoca. Então, se bora fazer um pop-up, então vou falar de vídeo de outro de fofoca. Bora solta farmácia. Bora fazer um pop-up e fofoca. Bora fazer um pop-up e fofoca. Bora fazer um pop-up, bora solta farmácia. Bora fazer um pop-up e fofoca. Este é o Vado? Sim, o Vado Masquiar. Portanto, eu quando vi o videoclipe, eu achei interessante o rosto, não é? E pensei, gostava de fotografar e gostava de perceber até que ponto esse universo é mesmo real ou não, ou se é construído. E chegaste à conclusão? Hã? E chegaste à conclusão? Há partes de verdade e há partes de ficção. Há muito de verdade, mas tem um lado plástico. Tá? Mas há muita verdade. Agressivo, não é? Sim. Tentar encontrar o lado vulnerável e o lado humano. Desconstruir. E desconstruir. E é isso que eu tento fazer. Temos aqui um rapaz de perfil com uma corrente dourada ao pescoço e parece um manequim. E em que contexto é que foi fotografado? Ele, neste caso, já é a segunda ou terceira vez que eu o fotografo. A primeira vez que eu o fotografei, eu já conhecia a música no videoclipe. Tinha uma imagem muito, muito pesada, mas através do videoclipe eu percebi que ele tinha uns traços muito interessantes e disse que gostava de conhecer essa pessoa, gostava de o fotografar. Eu fotografei-o aqui a primeira vez em Campo de Ourique, depois da outra vez nesse caso aqui foi na Amadora e foi numa casa abandonada. E a lógica é mesmo essa, independentemente das circunstâncias onde eu possa estar, eu tento encontrar a beleza e tentar empoderar. O que eu quero, eu com ele já tenho mais confiança, é ir mais para esse lugar. Percebes? Um lugar de fragilidade, de contemplação, de aceitação e não um lugar de proteção e de mal e de tag life, percebes? Eu quero ir para outros lugares, mas primeiro tenho que passar por esse processo. E no fundo o que eu tento fazer é humanizar essas pessoas, não é? Porque a forma como as pessoas se apresentam diz muito de onde é que elas vêm. Provavelmente as pessoas presumem o que é que elas farão, não é? E eu também faço a mesma análise quando me aproximo das pessoas.
E no fundo, o que eu tento fazer é criar essa aproximação, porque eu quando faço o retrato tenho que estar mesmo muito próximo da pessoa. Portanto, e geralmente esses retratos são feitos no primeiro contacto que eu tenho. Há pessoas que eu já fotografei mais do que uma vez, mas geralmente os retratos que eu ponho no blog é a primeira vez que eu conheço a pessoa e faço aqueles retratos. E tanto há esse momento de tensão e de vulnerabilidade de ambas as partes, e é isso que me interessa. E eu tento captar. Imagina que seja um jovem que que usa o gorro, que tem ar de jovem de bairro, que as pessoas associam a determinadas coisas. Eu quero mostrar aquela pessoa, eu quero mostrá-la como uma pessoa bonita, porque eu vejo como uma pessoa, não vejo como jovem do bairro. Estereótipo. Como um estereótipo. Queres mostrar-lhe a ele também e aos outros. E aos outros, exato. E também quero criar... Como é que se faz isso? Quando a própria pessoa tem uma personagem, não é? Tem um código muito formatado também, não é? Exato. Mas isso... Como é que se desmonta? Isso desmonta-se com empatia, porque há coisas que vão além da palavra e com a linguagem corporal, né? Portanto, se eu estiver bem intencionado, eu acredito que consigo passar essa energia, consigo passar isso à pessoa, e a pessoa acaba por sentir, não é? E fazê-la sentir que há outras formas de ver, e fazê-la... no fundo também o que eu quero é expor essas pessoas a minha rede de contactos e de amigos, porque na minha vida profissional, quando eu faço trabalhos que são encomendados por revistas, ou fotografo figuras públicas, fotografo políticos, pessoas importantes, mas eu quase que não exponho esse trabalho no Facebook ou no meu blog. Isto porquê? Não porque essas pessoas sejam menos importantes. Para mim, pessoas são pessoas. Eu gosto de todas de formas igual. Mas as outras precisam de mais palco. As outras precisam de mais palco, exato. Porque as outras já estão numa posição de privilégio. E eu quero expor os meus amigos e a minha rede de contacto a aquelas pessoas. Porque, no fundo, às vezes é uma questão de exposição. Se as pessoas se habituam, começam a olhar para essas pessoas de forma diferente. Com esse teu olhar, com essa tua empatia criada com essas pessoas, queres reescrever uma certa história, mudar um certo olhar para que as pessoas têm com outras, com essas? Sim, completamente. Porque a imagem pode funcionar assim, é isso? Sim, a imagem pode funcionar assim. E as coisas não ficam só pela imagem. Hoje em dia eu não me vejo só como um fotógrafo. O meu trabalho vai muito além disso, porque todos esses jovens que eu fotografo, eu acabo por acompanhá-los, porque são meus amigos no Facebook, no Instagram. Muitos deles são artistas, ou têm ambições artísticas, eu acompanho-os, eu faço capas de CD, dou aconselhamento em termos de comunicação e de imagem. Por exemplo, há casos que é mais próximo, nesse momento, foi pai há pouco tempo, eu acompanho, acabo por fazer um trabalho de mentoria. Consultoria, mentoria. Sim, exato. Isso para ajudar uma comunidade. Isso vai ajudar uma... A erguer-se. A afirmar-se. A afirmar-se completamente. O teu sorriso abriu-se mais agora. O quê? O teu sorriso abriu-se mais agora. Não, porque é mesmo isso. Portanto, não é... As coisas vão muito mais a fundo do que isso. Porque a mim, quanto mais espaço eu tiver de ir a fundo, para mim a experiência acaba por ser mais profunda. E acho que já estou a criar uma rede de contactos. Provavelmente vou conseguir erguer um exército de criativos. E esse exército de criativos vai ser capaz de muita coisa, não é? Eu acredito. Uma publicação, por exemplo? Sim, já está pensado. Sim, já está? Já está pensado. E publicação, documentários, portanto, já está em marcha. Agora o que falta provavelmente são mais, mas eu sou um batalhador. Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Rádio Afrolis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Visitem também a nossa página de Facebook, Rádio Afrolis. Esta ausência de representação nos mídia de africanos é uma espécie de apartheid que ainda existe. Como é que vês?
Sabes que eu estudo, desde que me envolvi com a Afrolis, essas questões para mim começaram a ser muito mais pertinentes e comecei a observá-las com outro olhar. A Afrolis, este audioblog. Audioblog, que também é uma associação cultural. Adoro a assinatura, uma forma africanizada de ver Lisboa. Exato. Desde que me envolvi com a Afrolis, isso apurou a minha consciência. Provavelmente havia assuntos que eu antes ignorava ou exatamente por serem tão desconfortáveis eu evitava, não é? Mas hoje em dia, depois de ter-me exposto a essas situações, de ouvir, eu já olho para as coisas de outra maneira. É claro que existe um racismo, uma discriminação e é estrutural. Há ainda muito racismo em Portugal? Sim, há muito mais do que se pensa. E de que maneira é que se sente? Sente-se em pormenores como as pessoas nascerem cá e não serem portuguesas, pessoas não terem acesso à educação, de provavelmente não ser a forma como as pessoas são penalizadas por determinados crimes, não ser igual para os negros ou para os africanos comparativamente aos outros. Pá, isso é uma lista infindável. É claro que o facto de ter vivido a maior parte da minha vida cá em Lisboa, no centro, isso também fez com que, ou no meio onde eu me circulo, eu não estivesse tão exposto a essas questões. Não é? Falas do facto de teres crescido no meio da moda, não é? Nos últimos anos, não é? Sim. No teatro. Terem-me envolvido com pessoas que trabalham em publicação, portanto, eu acabo de ter uma bolha artística, onde estiveste protegido. Completamente. Mas isso não invalida o facto de eu ter a percepção de que se passa. E eu tenho essa percepção através das pessoas com quem eu me ligo, não é? E a mim, eu ouço histórias de pessoas, por exemplo, há muitas pessoas que eu considero hoje amigas, que depois descobrem que não têm documentos, por exemplo. Estão ilegais. Estão ilegais, não é? Portanto, não podem viajar, não podem se inscrever para determinados cursos. Portanto, isso é muito limitador. E são casos que se arrastam ou casos recentes? Não, são casos que se arrastam durante muito tempo. E são verdadeiros dramas, não é? E pessoas que, por exemplo, pelo facto de viverem... Eu próprio, por exemplo, já tive experiências de estar no bairro 6 de Maio, estar a acompanhar os jovens e estar a documentar, e de repente a perceber-me que iria haver uma rusga policial. Portanto, eu senti a tensão, não é? E eu naquela situação, eu não me sinto diferente dos outros, não é? Porque aos olhos do polícia, se eu estiver no bairro e se houver uma rusga, eu sou negro como um outro, qualquer, percebe? Portanto, é uma situação que me aflige. O medo, o medo sentes também, não é? Porque podes sofrer aqui a ação deles, não é? Sim, a cacetada ou o que seja, não é? Sim, claro que posso. Portanto, eu não sou diferente dos outros, eu sou exatamente igual. Se calhar posso, se tiver espaço para me articular e para me justificar. Mas é uma questão de pele, não é? Mais do que tudo ali. Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de pele. Hoje, no século XXI, estamos a falar ainda em questões de pele. Isto faz sentido? Como é que é possível? Para mim, custa-me imenso. Até é difícil articular, porque eu tenho uma perspectiva muito humana das coisas. Eu não olho para as pessoas pela cor. Mas eu sei que a cor tem... Eu sei que a questão da raça é uma construção, mas a verdade é que o seu efeito é real. Não é? Portanto, eu como homem negro, é muito difícil, se calhar, explicar a alguém não negro o que é essa experiência de ser negro. Portanto, é uma coisa que eu tenho sempre presente. E como é que tu poderias explicar de forma simples o que é ser negro em Lisboa? Eu só penso em mim como homem negro quando eu estou exposto ao olhar de quem me vê como negro. É isso. Exato. Fora da tua bolha. Sim, eu vejo-me como homem, simplesmente isso. Mas eu tenho sempre presente que quando eu me desloco, não é? Provavelmente, quando eu ando pelo Campo de Ourique, não é? As pessoas
não olham para mim só como uma pessoa, não é? Olham para mim como provavelmente um homem negro e alto. O que é que ele fará aqui? Não é? Portanto, levantam algumas questões, não é? Cuidado. também, se não estiverem familiarizados comigo, também devem pensar assim. Portanto, isso faz parte. Isso faz parte da natureza. Do manto pesado, não é? Cultural que vem de trás, não é? Sim. Mas também faz parte da natureza humana, sem querer aligeirar as coisas, não é? Mas eu tenho essa consciência. E ser negro é carregar esse manto pesado do teu corpo e da tua cor. Não é? Portanto, eu, se me quiser ver como igual e me movimentar à vontade, há sempre pequenos pormenores ou pequenos detalhes que me fazem lembrar de onde é que eu venho. Não é? Muitas vezes pela simples pergunta de onde é que tu vens, ou a forma como as pessoas te olham. Percebes? Há muitas nuances. Agora, tem que se ganhar estratégias para se conseguir lidar com isso sem enfatizar o trauma, porque o trauma acaba sempre por ficar e fica desde pequeno. Não é? Tu tens esse trauma? Eu provavelmente não tenho tanto porque não cresci cá, vim para cá já com 18 anos, não é? Portanto, cresceste entre iguais, vá. Sim, exato. E entre iguais estamos a falar de tons de pele, não é? Sim. Cresci entre iguais e sempre tive consciência de que é que eu sou e de onde é que eu venho, não é? Mas se tivesses crescido aqui seria diferente. Seria muito diferente, porque eu imagino o trauma de quem é ter nascido cá, não é? Sendo negro, não se sentindo africano, né? Não se sentindo e ser tratado como africano, não é? Portanto, isso é muito... É pessoa de segunda? É isso que achas que há um certo olhar assim? Sem dúvida. Portanto, ser português e para africano, muita gente é ser branco. As pessoas quando pensam em ser português, se calhar a maior parte pensa em ser português implica ser branco, não é? Portanto, Portugal já não é só ser branco. Ser português não é só ser branco. Não é? Portanto, é preciso ter isso em consideração, não é? As pessoas não pensam muito nisso, provavelmente. Portanto, e depois, o que é preciso, além disso, esses problemas existem, mas o que era também importante é que as pessoas que vivem numa situação de privilégio reconhecessem essa condição, não é? Portanto, tu, como uma pessoa branca ou como um homem branco, embora possas não te considerar racista, tu perceberes que tu vives numa situação de privilégio. Portanto, se eu e tu tivermos que concorrer a um cargo, tu vais perceber que tu partes em vantagem. E se tu, a partir do momento que tu tens essa consciência, não é? Eu acho que tu, como homem, não é? Tu não te deves sentir completo se tu sentes que há pessoas que são discriminadas só pelo simples facto de terem uma cor diferente. Tu não devias viver bem com isso. Devias fazer tudo o que tivesse ao teu alcance para fazer mudar essa situação e não agir com indiferença, porque isso não te afeta diretamente, não é? Mas tu olhares para as pessoas como os teus pares ou como igual a ti, tu fazes qualquer coisa para mudar, não é? Eu aproveito para lembrar que o Governo prepara multas que podem chegar aos 8.400 euros para indivíduos e empresas que tomem atos discriminatórios de racismo. É um sinal de que as coisas estão a mudar. Sim, é um sinal que as coisas estão a mudar, mas para já é muito bom, não é? É incrível que só agora é que seja a pensar em mudar essa situação. Mas é preciso fazer muito mais. Acho que é preciso fazer muito mais. Por exemplo? A questão da legalização, por exemplo. Não é? As pessoas que nascem cá e que não são automaticamente portuguesas. Portanto, isso é um exemplo. Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos à Rádio Afrolis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Eu hoje estou com o Herberto Smith, que é o nosso colaborador, fotógrafo aqui da Afrolis, e o Herberto esteve na LX Design Show, não foi, Herberto? Olá. Olá, quis conhecer as pessoas, quis fazer algumas perguntas e quis fotografá-las também. O audioblog Afrolis não é só para ser ouvido por africanos, pois não? Não, é para ser ouvido por toda a gente. As pessoas que sejam curiosas e queiram perceber o que é ser negro em Portugal e o que é que se faz, eu acho que é uma boa oportunidade. Vivemos num mundo de imagens. Achas que, de facto, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras? Sim, há situações em que a fotografia pode valer muito mais do que 1000 palavras, mas há
outro efeito perverso, né? Porque na era do Instagram e do Facebook... Em que todos nós, todas as pessoas fotografam com o seu telemóvel, não é? Sim. Portanto, a avaliação que eu faço, eu como fotógrafo já não olho para as imagens só pela parte estética. Eu tento olhar sempre pelo significado que ela pode carregar e o que é que as pessoas querem transmitir com isso, né? Portanto... há o perigo das pessoas também estarem tão expostas a imagens tão dramáticas e que já não surte o mesmo efeito. Portanto, tem que haver uma combinação entre a imagem e provavelmente o texto e a forma como ela é apresentada. Mas ela continua a valer mais do que 1000 palavras. No Afrolis, vocês têm dado palco mais a que realidades africanas? Eu acho que tenta ser uma realidade muito mais diversa. Que vai de quê aqui? Desde da cultura, a literatura, a dança, a música, as pessoas mais comuns. Portanto, neste momento o que acontece na Afrolis, por exemplo, nós temos um espaço que é a GDU, que é um espaço de poesia e de escrita, onde as pessoas se juntam durante um mês e depois, o último domingo de cada mês, elas vão apresentar aquilo que andaram a escrever. E esse é um espaço mais ligado à escrita. Hoje vamos passar a palavra a poetas, ou melhor, a GDUs. A Afrolis Associação Cultural vai realizar uma atividade relacionada com poesia e contadores de histórias. A palavra GDU é da Guiné-Bissau. Eu nasci ouvindo os GDUs cantando e foi dito que levaram essa arte de preservação da oralidade e através da música, através da história para a Guiné-Bissau. E esses grandes contadores de história que nós conhecemos hoje em dia como os GDUs. A minha contribuição como fotógrafo é abordar a realidade do cotidiano. Portanto, eu quando desloco na rua, quando vou, por exemplo, ao Rocio, encontro pessoas que possam achar, que eu acho que sejam interessantes, eu documento e faço contato, faço fotografia. As coisas começaram por uma camada muito superficial, mas a minha intenção é ir um bocado mais ao fundo. Portanto, eu não conseguiria ter acesso a essa camada mais profunda num primeiro contacto com as pessoas, não é? Já fazes isto há quantos anos? Esta saída para o terreno à procura destas pessoas, destas histórias, destes registros? Eu acho que já são quase 5 anos. Portanto. Dá-me um exemplo de uma história ou outra, uma pessoa ou outra que fotografaste e que te tocou especialmente pela sua dimensão humana, pela sua história. Por exemplo, é o Osvaldo, ele faz vídeo. Eu conheci-o porque houve uma altura em que eu comecei a estar mais exposto ao rap crioulo e apercebi-me que era um universo que eu não conhecia. Portanto, eu vi muitos vídeos e vi que era feito pela mesma pessoa. E na altura até pensava que seria um coletivo. E abordei-o, trocámos mensagens no Facebook, como faço sempre, eu abordo as pessoas. Encontrámos-nos e ele apareceu. Era um jovem, apareceu com o seu iMac e a sua câmara fotográfica, dizia onde é que vivia. Eu fiquei surpreendido porque não estava à espera, provavelmente também tinha a minha ideia preconcebida, estava à espera de um... E ele falou... Estavas à espera de quê? Fiquei surpreendido pela forma, o facto de ele ter conseguido, com grande ginástica, ter comprado um iMac, ter uma máquina fotográfica. Havia ali alguma sofisticação? Alguma sofisticação, exato. E algum esforço, acima de tudo, algum esforço para conseguir esse material. Então eu apercebi-me e acabamos por... Eu comecei a conhecer a história, percebi que ele tinha um passado de delinquência e na conversa me apercebi-me que é um tipo que tinha uma intenção nobre, porque no fundo ele queria ajudar a promover os artistas, porque fazia os vídeos sem receber nada em troca. E começámos a desenvolver essa relação e comecei a apadrinhá-lo e desenvolver essa relação de mentoria. Portanto, hoje em dia, ele quando precisa das coisas, eu empresto a minha máquina, vou ajudá-lo a fazer os vídeos. E ele deixou a delinquência, esse passado? Sim, deixou. É uma pessoa extremamente... Trabalha, conseguiu? Ele trabalha de forma autónoma, é freelancer, tanto. Mas também faz vídeos, mas também tem o mesmo
também têm o mesmo perfil que todos os outros, não é? Tem o perfil de ter passado pela delinquência, de não ter documentação, de ter sofrido violência policial. Portanto, tem esse perfil todo. Poucas oportunidades ao mesmo tempo. Poucas oportunidades. A família, imagino, disfuncional no meio disto tudo, não é? Pois, não, ele como imigrante não tem cá os familiares, portanto vive sozinho. Portanto, e tu estendeste-lhe a mão? Não, eu não quero dizer que estendi-lhe a mão. No fundo, eu tentei... Há uma partilha, não é? Portanto, eu quero vê-lo como igual. Portanto, não quero colocar numa situação de privilégio ou de superioridade. Muito bem. E o que é que aprendeste com ele, então? Aprendi... No fundo, ele acabou por ser o meu guia e me deu-me acesso a esses jovens e aos bairros. E, no fundo, ele era uma espécie de meu consultor, porque eu, quando falo com as pessoas, ou quando tenho intenção de falar, tenho uma perspectiva de quem vive no centro, tenho uma perspectiva muito naif, não é? Tu és muito cosmopolita, o copinho de leite, não é? Um pouco, não é? Completamente. E ele tem a linguagem, conhece a realidade da rua, não é? E às vezes faz-me perceber que eu sou muito naif na minha abordagem. Por exemplo, dá-me um exemplo da tua naivete. Por exemplo, há situações, por exemplo, imagina que há um artista que eu acho interessante e gostaria de fotografar, ou que acho o trabalho interessante, mas gostaria de dar orientação em termos da parte da comunicação, de imagem. Para mim seria muito simples enviar um e-mail e dizer: olha, gosto do teu trabalho, gostava de te ajudar. Portanto, mas as coisas não funcionam assim. Portanto, há um código. Provavelmente, se eu fizesse essa abordagem, era visto com alguma reserva, porque as pessoas estão se calhar, traumatizadas desconfiadas. Desconfiadas que ganham defesas. Anticorpos. Sim, ganham anticorpos. Então qual é a melhor forma? É ir ao terreno, falar de outras coisas, que não propriamente da coisa em si? Provavelmente. Está-se bem. E dar-se a conhecer, ou tentar tornar mais claro o que é que eu pretendo, de que forma é que eu consigo ajudar. Mano, é teu merda, está atrasando. Aquele foco em vida toda crema tão. Uma cadeira para parar, está na bram-bram. Mano, é teu merda, está atrasando. Aquele foco em vida toda crema tão. Uma cadeira para parar, está na bram-bram. Focaram na mim. Focaram na mim. Está sujo, pano de sujidade. É teu falsidade, mano, é teu maldade dentro do coração. Esse que crê amizade, esta crê só cifrão. Foco em mundão, só ilusão. Está na minha mão, decidi cozer quem queria fazer com minha vida. Mantinha postura, tinha estrada finda. Nunca mantita briga, depois de tudo que já passa em minha mano. Fichado, setano, de cá na minha mano. Tempo cima que canta passa em minha mano. Teu santa mora em minha mano. É foda de imagina o mundo melhor. Não tem que te aprendi a viver com minha dor. Sem linha reta, sem guarda rancor. Sem curva na estrada, anda causa furor. Bofia na cola, flados está nos traços. Firma na érita, passa na gás. Por tudo de antiga, espalha na rapaz. Você só expedienta que é para chiga mais. Não está dentro do street e tá fazendo de mel. Boca com chão, mica com chão. Acabou nesse tempo a mão canta meceu. Está dentro do street e de um tunhas correu. Focaram na mim. Entretanto, o teu trabalho vai sendo mais conhecido. Já não és um forasteiro nesses bairros, pois não? Ou és sempre? Não, acho que já não sou forasteiro. Tanto, se eu, cada vez que falo, é muito fácil, apresentar o portfólio, né? Portanto, e eles acabam por se conhecer, e provavelmente quando eu coloco as imagens, ou com 2 imagens, meto a minha marca d'água, eles acabam, mesmo que não me conheçam, já viram imagens feitas por mim de artistas que eles admiram. Uma máquina fotográfica nesses ambientes é um quebra-gelo ou ao início uma barreira? É uma barreira, acho que é uma barreira. Porque a minha abordagem também nunca é... Eu nunca chego e ponho-me logo a fotografar. Eu tenho que dar espaço. Portanto, tem que haver um respeito. Portanto, eles têm que perceber a minha intenção. E eu não quero ser só visto como fotógrafo. E não quero que a relação seja leviana. Portanto, queres que a fotografia seja um resultado de uma relação, de um encontro. Exato. E quero que as coisas sejam mais profundas. E como eu disse,
a minha intenção não é que a relação fique por aquela imagem, porque provavelmente daqui a algum tempo vou desenvolver projetos onde vou conseguir colocar aquelas pessoas em posições muito mais vulneráveis, muito mais desconfortáveis, e se calhar conseguir abordar outros temas, mas de uma forma muito mais profunda e se calhar mais construída também. Portanto, eu só consigo fazer isso depois das pessoas perceberem as minhas intenções e conseguirmos criar uma relação. O que é difícil retratar ainda? A forma de vida dessas pessoas? Sim, a forma de vida. No seu cotidiano. Na sua intimidade. Na sua intimidade. E as pessoas agirem numa posição de vulnerabilidade e contarem a sua história, não é? Portanto, a ideia não seria uma reportagem comum, por exemplo, imagina que aconteceu qualquer coisa no bairro e o jornalista aparece e faz as perguntas, não é? Portanto, e depois desaparece. Porque as coisas são muito mais profundas do que isso. Contar o cotidiano. Contar o cotidiano e contar o que é ser negro, o que é viver esses dramas, não é? Mas contar... Por dentro. Por dentro, exato, por dentro. Porque no fundo essas pessoas tentam contar essas histórias, mas elas exprimem através do spoken word, através da palavra, através da música. Lição de vida. Desculpa um cordão, é hora de noite. Baby, dorme, descansa, gente chega, eu come. Hoje buchinho de dor de barriga. E de pontapé antes do tiga. Jantar já está feito, quem tô comendo, obrigada Maria. Quem diria, mundia, anta seria. Pai de cria alegria, sem explicação. Banha vida, sem amor que valia a pena vivia. Tá gente malhado de quem gosta, tapa uma forte sem sabia. Maniga, conclusão, quem critica. Basta buchinho de feliz com vida, mas beijo transmite sabedoria. Acredita, é bom passar cedo, que tarde pode ser complicado. Tem fases de vida, minha mano. Dizem que os homens africanos, por questões culturais, são machistas. É verdade? Do meu ponto de vista, a forma como eu vejo a vida, não é, como homem, eu acho que sim. Mas isso já tem influência do olhar ocidental, não é? Portanto, a forma como eu trato ou gosto de tratar as mulheres, ou como vejo as mulheres, é um pouco diferente da forma como os meus pares provavelmente veem e tratam as mulheres. Porquê? Como é que eles tratam as mulheres? Não, eu posso dizer é como é que eu trato as mulheres, ou como é que eu vejo as mulheres. Portanto, na minha relação, eu sempre vejo as mulheres como pares. Portanto, eu não acho... têm os mesmos direitos que eu. Portanto, não faço direitos e obrigações. Portanto, na minha relação, por exemplo, na minha família, eu faço tudo. Portanto, a cultura africana normalmente é a mulher a trabalhar, o homem em casa faz muito pouco. A cozinhar, por exemplo, imagina em casa, a tratar das coisas da casa. Provavelmente os homens tratam menos, tradicionalmente tratam menos, não é? Mas eu faço tudo o que é preciso. Portanto, se calhar não cozinho tanto, porque ela cozinha melhor do que eu. Mas isso pode ser usado como estratégia. Também pode. Para que se fazes tão bem? Se calhar todos dizem isso, não é? Exato, é isso. Se calhar não és tão diferente assim. Não, acredito que sou diferente. Eu não... Mas é por uma questão, uma questão também uma questão prática, não é? Eu não... Provavelmente por ter... Embora a minha educação não tenha sido... Também não tinha sido uma educação machista, porque desde pequeno também fazia tudo, mas a verdade é que ela cozinha melhor do que eu. A minha mulher cozinha melhor do que eu. E é muito mais rápida. E depois sabes que a dinâmica de casal também é diferente, não é? Provavelmente há territórios onde elas se sentem mais empoderadas e mais confortáveis, e é uma questão de gestão e de equilíbrio, de forças, não é? Portanto... Vocês são pais de 2 filhos, dividem tarefas, não é? Tu há bocadinho foste buscar os teus filhos à escola, não é? Levá-los a casa, por exemplo. Portanto, isso é um belo exemplo. Portanto, ela está... Eu sou, como sou freelancer, tenho mais tempo, tenho mais flexibilidade de horários. A maior parte das vezes sou eu que vou buscar os miúdos à escola. Pronto, já te safei desta. Estás-me a dever uma. Não, eu estou confortável. Estou a brincar contigo. Como é que olhas para a Europa e o mundo hoje? A América de Trump, o crescente peso de Marine Le Pen em França. O futuro será um lugar estranho para vivermos? Sim, eu olho
olho com muitas reservas e com algum pessimismo, não é? E há alturas em que eu sinto... Perco alguma esperança, não é? Mas o futuro é incógnito, percebes? Portanto, não... É possível que as coisas mudem, mas agora, nessas circunstâncias eu não vejo com muito otimismo. É um caminho onde eu sinto que voltam as coisas do passado que nós presumíamos que já tivessem terminado, percebes? Por exemplo? Começa-se a acentuar a questão do racismo, da tensão racial, o fascismo, não é? Que parece estar a voltar em força, o erguer das barreiras, não é? Portanto, acho que só esses pequenos exemplos já dão para pressentir que se as coisas continuarem no mesmo rumo... O futuro será um lugar estranho. Será muito estranho. E agreste. E muito agreste. Isso provoca-me alguma ansiedade. O facto de olhar com pessimismo não quer dizer que se desista, sabe? Portanto, isso... eu nunca iria desistir, mas olho com otimismo para as coisas que eu tenho tentado desenvolver, olho com otimismo o facto de eu me conhecer um pouco melhor, olho com otimismo perceber que há muito mais gente que pensa como eu, provavelmente, não é? E o facto de provavelmente também de se viver esses momentos também vai fazer com que muitas consciências se despertem, não é? Porque há muita gente adormecida. Portanto, provavelmente quando as coisas chegarem ao limite as pessoas vão perceber que é preciso mudar, não é? Mas se calhar é uma questão inevitável, provavelmente vamos ter que passar por esse processo, não é? Mas eu gostaria que nem sequer tivéssemos que passar por esse processo. Ora então, bem-vindos. Hoje temos aqui connosco o grande fotógrafo Herberto Smith. Como é que estás, Herberto? Está tudo bem? Obrigado. O Herberto, para quem não sabe, o Herberto conhece-lhe, a maior parte das pessoas conhece-lhe como fotógrafo, mas o Herberto é um senhor dos 7 ofícios. Ele não é apenas fotógrafo, já foi muito mais e foi uma das pessoas também que impulsionou muito a nível, e impulsiona ainda muito a nível de cultura urbana, que os seus trabalhos são feitos. Ele hoje vai nos informar um pouco sobre o que tem feito e sobre o seu percurso todo até à data, e aconselho a qualquer pessoa que esteja com vontade de seguir o caminho da fotografia que preste atenção às informações deste senhor. Herberto. Olhando para trás, conta-me o início da tua história. Nasceste na Guiné-Bissau, mas cresceste em São Tomé. Que memórias de infância? Memórias de infância de São Tomé. Eu tenho... São memórias um bocado nostálgicas, porque eu, no fundo, eu sempre fui muito introspectivo e sempre fui muito reservado. Portanto, e houve experiências na minha vida que também, se calhar, me obrigaram a ter essa perspectiva mais contemplativa da vida. Queres referir o porquê? Porquê? Porque eu, quando tinha 4 anos, fui atropelado quando eu saía da escola. E isso provocou que eu tivesse algumas limitações. Provavelmente a minha mãe, por receio, não me deixava, se calhar, fazer as mesmas coisas que outros miúdos faziam, não é? Ficaste mais protegido. Fiquei muito mais protegido. Cresci mesmo perto da praia, portanto, o mar, para mim, sempre fez parte da minha vida, era um espaço de meditação e de contemplação. Nunca tive assim, não tinha muitos amigos, mas as relações que eu tinha eram relações profundas e é o que eu procuro. No fundo, eu nunca... Não me interessa muito relações superficiais. Eu gosto de relações profundas e com significado. E, na altura, eu provavelmente por ler, se calhar, livros, se calhar, mais avançados para a minha idade, já tinha essa perspectiva, já tinha essa procura, essa inquietação. O meu pai tinha uma biblioteca muito rica, mas relacionados com filosofia, com psicologia, com psicologia social, no fundo coisas que tentassem explicar um pouco melhor sobre a natureza humana, não é? Portanto, isso foi sempre... A natureza humana sempre foi o teu foco de atenção? Sempre foi e sempre será. Portanto, mesmo até hoje, eu tenho pena, eu gostava de conseguir disponibilizar mais tempo para ler ficção, mas eu interesso-me sempre muito mais pela não ficção, porque a vida real. E pela vida real, porque no fundo eu, quando leio não ficção, leio
estudos e estou sempre à procura de descodificar e à procura de atalhos ou de fórmulas para interpretar as coisas e facilitar a comunicação e perceber melhor o outro. Tu vieste para Lisboa aos 18 anos, com o teu pai. Passado pouco tempo viveste a noite, não é? Trabalhaste como barman do Frágil e viveste as noites longas do Bairro Alto. Como é que foram esses tempos? Foram durante o período em que vivi a noite de Lisboa, foram momentos de deslumbramento. Porque no feito fundo, de excesso, feito de quê? Com excessos moderados, no fundo. O que é que são excessos moderados? Gosto desta expressão. Excessos moderados porque eu... É um dia sim, um dia não. Uma noite sim, uma noite não. É uma noite sim, mas respeitando os meus limites, respeitando e ouvindo o meu organismo. Um bocado isso, né? Portanto, eu vivi, como já tinha dito anteriormente, no epicentro da noite de Lisboa, no epicentro da moda. Passaste pelas drogas, o álcool... Tive experiências pontuais, mas não foi, nunca tive períodos ou fases que se pudesse dizer que eu tivesse dependente ou que tivesse usado com frequência. Mas passei pelo processo que acho saudável, não é? Portanto, hoje provavelmente consigo olhar para as coisas e saber de que é que estou a falar e sem julgar e sem julgamento. Portanto, é muito fácil as pessoas falarem das coisas quando elas não vivem a experiência, não é? E julgarem. Portanto, quando comecei a trabalhar, na altura, eu nem sequer bebia álcool. Quando trabalhava no Frágil, não bebia jura. álcool. Durante muito tempo, nem sequer bebia álcool, não tinha tocado, nem sequer fumava. Portanto, houve coisas que fui descobrindo durante essa fase. Trabalhaste durante 6 anos no Frágil? Sim. Trabalhei durante 6 anos e foi uma experiência muito rica, porque aprendi muito sobre as pessoas. Como é que recordas o Frágil? Era um lugar... para mim até é um bocado difícil de encontrar adjetivos, sabes? A sensação que eu tenho, hoje em dia já não saio à noite. Das poucas vezes que eu saio, eu tenho a sensação que as pessoas já não se divertem como se divertiam naquela altura. Portanto, isso é a melhor forma que eu tenho para descrever. Estás com um discurso de velho. Estou, acho que sim. Acho que eu sim. Também digo o mesmo. Eu acho que sim, eu faço essa reflexão. Mas sabes que eu tenho a preocupação, o facto de eu me relacionar também com as pessoas mais novas, eu tenho essa preocupação de não ter uma cabeça de velho, não é? A melhor forma de te manter jovem é estar ligado às pessoas novas. Mas conta-me um episódio, muita coisa acontecia em cada noite no Frágil. Conta-me um episódio que te marcou, que achaste engraçado, especial, que viveste com outros protagonistas. Sim, portanto, uma história... Portanto, essa história que pode não ser, se calhar, a mais interessante, mas é uma das que, para mim, foi marcante. Eu lembro nas primeiras noites em que eu comecei a trabalhar no Frágil, não é? Portanto, eu sou um jovem que veio de São Tomé, se calhar não tinha muito contacto com o universo gay. Lembro-me uma vez, depois do Frágil, para já começava pelos assédios, não é? Portanto, eu a trabalhar no Frágil... Foste muito assediado no Frágil? Todas as noites, calhar. Sim, também fui assediado, mas aprendi a lidar com aquilo com alguma descontração, não é? Mas para o background que eu trazia, logo essa abordagem já foi um choque para mim, não é? E lembro-me uma vez de ter saído, depois de ter trabalhado no Frágil, e ter ido ao Finalmente com os amigos. E para mim aquilo parecia... Outro bar gay, aí com os seus travestis, não é? Exato. Isso para mim foi uma experiência muito mais marcante. Ter entrado na casa de banho e provavelmente estava alguém ao meu lado e a tentar, numa linguagem qualquer, dizer qualquer coisa e eu não percebi. Não falavas a mesma língua, é não isso. Falava. Ai meu Deus, isto não soa nada bem. Exato, e a pessoa ter ficado... Olha que isso nem é o Frágil. Disse assim, mandou uma boca assim... Na noite as pessoas são mais genuínas ou mais construídas? Acho que são mais genuínas, porque eu tive sempre experiências muito interessantes, porque muitas vezes a trabalhar no bar
acabava por ser um espaço, uma espécie de confessionário. E também havia muitas situações em que eu saía à noite, estar a dançar de forma muito livre, bastava haver boa música, sentar sob o efeito de álcool, de drogas, para mim bastava música, e conseguir ter grandes insights e as pessoas falarem de coisas mesmo sem saberem, e haver uma linguagem comum e estarem num nível de frequência muito mais acentuado e muito mais ligadas, percebes? E durante a noite, a experiência que eu tenho é que as pessoas são mais verdadeiras e são mais espontâneas, e depois, se for preciso, no dia a seguir, se encontras a pessoa na rua, já é outra pessoa, já tem uma máscara, né? A capa. Já tem a capa, exato. Também a usas? Eu também uso, mas cada vez mais tenho tentado me despir das máscaras. Como eu te dizia anteriormente, eu tenho tentado sentir-me confortável com as minhas vulnerabilidades. Portanto, eu começo a perceber... Assumir as tuas vulnerabilidades. Assumir as minhas vulnerabilidades, e começo a perceber com as práticas espirituais que eu faço que a vulnerabilidade pode ser uma força, não é? Portanto, eu quando me aproximo das pessoas ou quando falo com elas, eu sinto que sou mais livre se não esconder nada. Percebes? Portanto, passa a ser uma força. Isso é uma lição para os outros. Sim. E esse é o espaço onde eu me quero movimentar. Eu quero me sentir livre e quero assumir o que eu realmente sou. E isso é um trabalho contínuo, não é? O que é que gostas nos outros? O que é que mais aprecias nas pessoas? Esse seu lado genuíno? Sim, é ter acesso ao lado genuíno. Exatamente isso. Como é que foi essa experiência na moda? Estiveste quantos anos? Não me lembro quanto tempo, mas foi uma experiência também muito boa. Portanto, eu consegui... Eu, no fundo, eu tenho uma experiência muito, muito diversa. Não foi propriamente um manequim de topo, mas tive acesso, fiz a Moda Lisboa, fiz alguns catálogos e fiz muitos anúncios para a altura. Porque eu... Que anúncios é que fizeste? Fiz anúncios para safaris, para TMNs, fiz muitos anúncios para... Safaris é uma bebida? Bebida, exato. Eu não me lembro exatamente de quais anúncios, mas fiz muitos. Tudo que entrasse, mas também aí entra o estereótipo, né? Tudo que entrasse festas, ou que entrasse ambiente de noite, a cena cool, eu conseguia. Ou então mais étnico, o safari. Sim, exato. Étnico cool, exato. Étnico cool. Exato, tanto... E conseguia, portanto, eu até admirava-me como é que conseguia entrar para esses trabalhos. E rodeado de mulheres bonitas, como é que foi, bem? Eu gostei do riso. Não, porque eu, em todos os meios onde eu me movimentei, sempre tive contacto com com mulheres bonitas, mas... Para mim não é suficiente, eu não me quero armar, mas para mim o que interessa são as pessoas, né? Claro que... Muito bem, portanto tem que haver mais qualquer coisa, para além da aparência. A moda muitas vezes é só a parte de fora, ou não? É muitas vezes só a parte de fora. E isso desencantou-te? Sim, desencantou-me. E a parte da moda, a única parte que sempre me interessou é a parte criativa e a parte de te obrigar a te inovares. Portanto, das coisas de apresentares propostas novas, não é? Mas o resto, a relação entre as pessoas, nunca me interessou muito. Havia ali um bocadinho alguma falsidade, ou pelo menos não era a tua praia? Não é nada a minha praia. Mas foi lá que começaste a fotografar, não é? Na moda. Eu comecei a fotografar mesmo na altura em que quando andava na faculdade. E na altura comprei uma máquina, comecei a fazer experiências, e houve uma festa no Esqueté, uma festa de estudantes, em que eu tinha a máquina e estava a fotografar provavelmente a festa, e apareceu uma fotógrafa, e eu conhecia, começámos a falar, e acabamos por desenvolver uma relação. E ela acabamos de ter uma relação amorosa muito breve. e isso pelo menos valeu um workshop.
Sim, valeu um workshop e valeu também um abre-olhos em termos de relação então, emocional. O que é que aprendeste com ela nessa relação? Acho que aprendi... Eu acho que determinou a forma como eu me relaciono com as mulheres. E como é que te relacionas com as mulheres? O que é que valorizas, então? Ou em que é que mudaste? Passei a ser mais seguro. Acho que passei a ser mais seguro e... Acima de tudo, ser mais seguro. Porque sabes que a insegurança depois trazem outras coisas atrás, não é? Portanto, eu acho que muitas vezes um dos maiores problemas das relações é a insegurança. E a segurança é um bom ponto de sedução, não é? Exato. Quem vai seguro pode tudo, não é? Exatamente isso. Portanto, isso é o lugar onde eu me movimento. Portanto, eu aprendi a gostar mais de mim. Tu tens agora uma relação, não é? Sim. És casado. Sim. Tens 2 filhos. Que tipo de pai és tu? Acho que sou um amigo. Acho que sou um amigo e sou um orientador. É mais isso. Tanto que valores é que lhes passas? Esta consciência de valores de racial também lhes passas? Eles foram uma das principais razões que me levaram a dedicar um bocado mais sobre esse tema, não é? Porque, foi? Sim, porque como eu tinha dito, eu sou seguro em relação à minha identidade e em relação às minhas origens, não é? Portanto, a minha relação, nós somos um casal misto, uma relação multirracial. Portanto, a minha mulher é branca, portuguesa, e os nossos filhos são resultados dessa mistura. E eles têm um tom de pele mais ou menos no meio, e na relação, e eles quando vão à escola, na relação social que têm com os outros, são provavelmente vistos mais como negros do que como brancos, não é? E é natural, com o tempo, comecem a surgir dúvidas, ou na relação com os outros possam ser chamados de outra coisa, ou de serem considerados como negros, ou de verem mãe branca e eu negro, e haver essa confusão. Portanto, isso também foi uma das razões que me levou a dedicar um bocado mais sobre esse tema e tentar criar estrutura para eles crescerem... Numa cidade melhor. Numa cidade melhor e menos racista. Menos racista e também serem mais seguros daquilo que são. Que prazeres é que tens no teu cotidiano, nos teus dias? Gosto de... O prazer, para mim um dos maiores prazeres é conseguir estar sozinho. Que para mim... Numa cidade é complicado, sim, ainda por cima com uma família. Exato, o que é para mim muito difícil, e eu só consigo ter esse espaço quando acordo mais cedo. Geralmente acordo mais cedo e ter espaço para meditar, para ler, para estruturar as ideias e conseguir estruturar o que é que eu quero concretizar e o que é que eu quero realizar. Portanto, roubas horas ao sono para poderes ter esse espaço para ti? Eu cada vez faço menos. Houve um período em que eu fiz, principalmente quando os miúdos são pequenos, né? Antes de serem 2 anos, geralmente precisam de tens que pô-los a fazer xixi durante a meia da noite e não sei o que. Esse período, eu acho que fiz uso desse tempo, mas hoje em dia tento deitar-me cedo, porque eu também sei que é importante não me exceder. Mas para mim, um dos prazeres é ler, meditar, fazer desporto. Nesse caso eu faço natação 2 ou 3 vezes por semana e estar com pessoas e conversar. Portanto, se eu tiver essas 3 coisas já me ajuda a estar equilibrado. E músicas? Quais são as músicas que te acompanham, que andas a ouvir ou que gostas de regressar? Gosto, por exemplo, do Ben Frost, que é um músico que faz música eletrónica. No fundo, o que eu sinto quando ouço a música do Ben Frost, no fundo ele cria paisagens. Portanto, é uma música que eu consigo ouvir se estiver, por exemplo, a criar ou se estiver a trabalhar. Porque no fundo há espaço para cada um interpretar o que vier, não é, à sua cabeça.
também gosto, por exemplo, do Gil Scott, não é? Pelas referências históricas e pelo símbolo que aquilo representa, não é? Tanto, no fundo, uma música que fala da causa negra e da experiência do que é ser negro. O Gil Scott faz-me lembrar do nosso passado e da nossa luta. E gostas de regressar também a esta sonoridade? Gosto e lembrar que no fundo essas lutas ainda não terminaram, não é? Que são constantes. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Show me around. No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. A vida tem sido boa para ti? Acho que sim, a vida tem sido muito boa para mim. E isso tudo depende da forma como nós olhamos para as coisas, não é? Portanto, como eu dizia, o exercício que eu tenho feito nos últimos tempos é estar nesse espaço de aceitação. Eu, no fundo, todos os dias tento fazer o melhor que eu consigo, não é? E mesmo quando acontecem coisas menos boas, eu tento estar confortável com elas e perceber que lição é que eu devo tirar dessas experiências. Portanto, não olhar para as coisas só como boas ou como más. Portanto, eu tento estar presente e tirar lição e tirar uma lição das coisas. Portanto, eu acho que a vida tem sido boa para mim, mas porque eu tenho feito com que ela seja boa, sabes? Não porque fico à espera que as coisas aconteçam e avalio se são boas ou são más. Portanto, eu vou à procura que as coisas sejam boas. Vais atrás do que queres? Sim, vou sempre atrás do que quero. E tudo o que eu tenho conseguido tem sido porque eu vou atrás. Mesmo que às vezes apareça um mero acaso, não é? Portanto, o facto de tu me teres convidado para essa conversa, eu ainda não percebi como é que tu me descobriste, mas eu acho que eu trabalhei para isso, para os nossos destinos terem se cruzado. Portanto, eu também trabalhei para isso, para encontrar entrevistados como tu. Obrigado. E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.